Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Falaremos sobre o tema Bíblia Nova Almeida Atualizada, adulterações no Antigo Testamento. Provérbios capítulo 30, verso 6, está escrito: nada acrescentes às suas palavras, para que ele não te repreenda e sejas achado mentiroso. Meus amados, a Bíblia King James, de 1611, é uma tradução rigorosamente literal e precisa do texto maçorético do Antigo Testamento em hebraico. Portanto, eu vou comparar os versículos da Bíblia King James de 1611 com os versículos da Bíblia Nova Almeida Atualizada. Vejamos, Jó 13:15, a Bíblia King James diz: ainda que ele me mate, nele esperarei. A Nova Almeida Atualizada diz: eis que ele me matará, já não tenho esperança. Observem, na Bíblia King James, Jó diz: nele esperarei. Na Nova Almeida Atualizada está escrito: já não tenho esperança, disse Jó. Portanto, na King James, Jó não perde a esperança. Na Nova Almeida Atualizada, Jó não tem esperança. Jó capítulo 26, verso 13, King James diz: pelo seu espírito ornou os céus, a sua mão formou a serpente tortuosa. A Nova Almeida Atualizada diz: pelo seu sopro o céu se aclarou, a sua mão feriu a serpente veloz. Observe, a Nova Almeida Atualizada diz que a mão do Senhor feriu a serpente veloz, ao invés de dizer que a mão do Senhor formou a serpente tortuosa. Portanto, a Nova Almeida Atualizada ofusca, desconsidera o poder criador de Deus, porque há uma diferença gigantesca entre feriu a serpente veloz e formou a serpente tortuosa. Isaías 26:10, King James diz lá a Bíblia: porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. A Nova Almeida Atualizada diz: porque nos fala como a crianças, repetindo palavras e frases, uma palavra, depois mais outra, um pouco aqui, um pouco ali. Observem, na Nova Almeida Atualizada, não tem as palavras mandamento e regra. Na King James existe as palavras mandamento e regra, e existem em duplicidade. Mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra. O que não acontece na Nova Almeida Atualizada. E se formos observar os versículos anteriores, 7 e 8, mostram que o povo de Judá, os sacerdotes e os profetas estavam caídos moralmente e espiritualmente. Deus então dá a receita pedagógica para libertar o povo, os sacerdotes e os profetas da miséria moral e espiritual que eles se encontravam. Qual foi o recado e a receita de Deus para libertar o povo, os sacerdotes e os profetas? A receita pedagógica foi que eles fossem ensinados sobre mandamentos,
sobre regras, mandamentos sobre mandamento, regra sobre regra. Meus amados, Satanás odeia a obediência aos mandamentos, aos preceitos e às regras santas do Senhor. A Nova Almeida atualizada adultera Isaías 28:10 ao retirar a palavra mandamento, que no hebraico original está escrito metzevá, e adultera ao retirar a palavra regra, que no hebraico original é kalá. A Nova Almeida atualizada também retira a palavra sodomitas e substituiu por prostitutos cultuais. Nas seguintes passagens: 1 Reis 14:24, 1 Reis 15:12, 1 Reis 22:46, 2 Reis 23:7, Deuteronômio 23:17 e Deuteronômio 23:18. Agora, cabe a pergunta: quem era um prostituto cultual? Era um homem que se deitava com outro homem como se fosse mulher, mediante pagamento nos cultos aos deuses pagãos. E esse prostituto cultual é chamado em Deuteronômio 23:18 de cão. A palavra cão aqui em Deuteronômio 23:18 vai além do sentido literal de um animal. Cão refere-se a qualquer homem que mantinha relação sexual antinatural, ou seja, fora do padrão estabelecido por Deus. Que padrão? Padrão de relação sexual estabelecido por Deus é homem-mulher. A palavra hebraica da prática sexual antinatural, fora do padrão estabelecido por Deus, é Kodesh, no original, Kodesh. E a palavra que adjetiva essa prática abominável é sodomita. Portanto, sodomita é uma palavra que engloba qualquer prática sexual antinatural, fora da naturalidade. Que naturalidade é essa? Relação sexual entre homem e mulher. Portanto, a Nova Almeida atualizada, ao retirar a palavra sodomitas e colocar no lugar dessa palavra prostitutos cultuais, ela estabelece que o ato sexual entre pessoa do mesmo sexo só é pecado se for em um culto dentro de um templo pagão. Isto traz conforto, contentamento ao movimento LGBT. E mais um detalhe: o Antigo Testamento da Nova Almeida atualizada assemelha-se muito com o Antigo Testamento da NVI, Nova Versão Internacional. Durante os 10 anos que de 1968 até 1978, durante esses 10 anos em que a NVI estava sendo preparada por duas pessoas, e o comitê formado era por duas pessoas homossexuais. A primeira pessoa é o Dr. Martin Waldstrom. Era um homossexual assumido e ele era presidente do comitê da tradução da NVI. A segunda pessoa foi a doutora Virginia Mollecott. Ela era consultora da redação e estilo literário da Bíblia NVI. Na revista episcopal de junho de 1991, nas páginas de 20 até a 23, a doutora Virginia Mollecott disse, abre aspas, minha homossexualidade sempre fez parte de mim. Portanto, não é de se admirar que não se consegue encontrar a palavra sodomita, tanto na NVI como também na Nova Almeida atualizada, porque o Antigo Testamento são bastante semelhantes. Meus amados, outro versículo.
Salmo 16:10, a King James diz: pois não deixarás a minha alma para o inferno. A Nova Almeida Atualizada diz: pois não deixarás a minha alma na morte. Observe, a Nova Almeida Atualizada retirou a palavra inferno nesse versículo de 16:10 de Salmos. Ela diz, a Nova Almeida Atualizada: não deixarás a minha alma na morte. Aqui James diz: não deixarás a minha alma para o inferno. A palavra Sheol é uma palavra que aparece no Antigo Testamento com diversos significados. Para sabermos qual é o significado correto da palavra Sheol, é interessante conhecermos o contexto. O contexto decidirá qual é o sentido da palavra Sheol. E todas as vezes que o contexto é de castigo dos ímpios, Sheol tem que ser traduzido por inferno. No caso de Salmo 16:10, as palavras do salmista se aplicam perfeitamente à pessoa de Cristo. Se aplica perfeitamente e profeticamente à pessoa de Cristo. E as palavras do salmista expressam sua gratidão a Deus, porque sua alma não ficará no Sheol, no inferno. Portanto, Sheol, em Salmo 16:10, não pode ser traduzido por morte. Então, a expressão correta não é: não deixarás a minha alma na morte, até porque alma não morre. Por isso que Sheol não pode ser traduzido por morte. Outras passagens da Nova Almeida Atualizada, em que ela retira a palavra Sheol, que tem um significado de inferno, exatamente porque o contexto é de castigo, de punição dos ímpios. As passagens são Salmo 55:15, Provérbios 15:11, Isaías 57:9, Ezequiel 31:16 e Amós 9:10. Número 23:21, aqui James diz: não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou maldade em Israel. A Nova Almeida Atualizada diz: não viu desgraça em Jacó, nem contemplou calamidade em Israel. Portanto, na King James, não viu iniquidade. A Nova Almeida Atualizada substituiu a palavra iniquidade por desgraça. Iniquidade e desgraça são palavras bem diferentes. Na King James diz: não contemplou maldade. A Nova Almeida Atualizada substituiu a palavra maldade por calamidade. Maldade e calamidade são duas palavras bem distintas. Ou seja, ao invés de não haver iniquidade em Jacó, nem maldade em Israel, isto é, ao invés de não haver santidade em Jacó e nem santidade em Israel, apenas não há desgraça em Jacó, nem calamidade em Israel. Meus amados, isto é ofuscar a vida de santidade. Miqueias 5:2 fala: e tu, Belém Efrata, na Bíblia King James, e nos meados, no meio do versículo, referindo-se a Jesus, que viria, diz: todavia de ti me sairá o que governará Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. A Nova Almeida Atualizada diz, referindo-se a Belém Efrata: de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens, olha aí a adulteração, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, a Nova Almeida Atualizada adultera a expressão
cujas saídas para cujas origens. Ou seja, adultera Cristo de Criador sem origem, nunca criado, para mera criatura com origem e início. A Nova Almeida Atualizada reduziu Cristo a um ser originado, a um ser criado. Até porque a palavra hebraica no original é moyotsam, que significa saídas e não origens. Que Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida, a sua família e o seu ministério. Você também pode entrar no meu canal do YouTube e assistir minha pregação sobre a Bíblia Infame, Nova Almeida Atualizada, onde eu comento as adulterações do Novo Testamento. Louvado seja Deus. Divulgue essa mensagem com outros irmãos e irmãs que você conhece. Vou colocar também no meu canal do YouTube. Louvado seja o nosso grande Deus. Amém.